Então, eu tenho 46 anos, descobri o câncer com 45 e, assim, foi bem complicado, porque eu sou professora, eu estava no meio de um trabalho, é claro, né, com as crianças, e deixar tudo no meio do caminho foi bem complicado, né, porque não tinha como eu continuar por causa de uma lesão debaixo do braço, né. Então, assim, foi complicado demais. E eu estava até falando com minha amiga ali que, assim, eu tive sorte, porque eu consegui o tratamento total pelo SUS, que é uma coisa difícil, não é tão fácil, né. E eu tive sorte, assim, entre aspas, né, mas, assim, eu consegui fazer no mesmo mês, Olha só. né, a quimioterapia. E foram 6 meses, né, de tratamento de quimioterapia, e depois veio a cirurgia, né. E quando foi para fazer a cirurgia, eu descobri que eu tinha mutação BRCA2. Então eu teria que mudar totalmente a minha cirurgia, né, teria que fazer bilateral, né, os 2 seios. E foi muito complicado, porque, já tinha que aceitar o câncer, certo? E aceitar que a cirurgia ia ser totalmente mudada e ainda acrescentar mais uma, né, que foi do útero, que já faz 2 meses que eu fiz, né, do útero também, de prevenção, foi muito difícil, né. Mas, assim, depois veio a rádio, né, foi tranquila a rádio, graças a Deus, né, mais do que a quimioterapia. E, assim, ainda estou, né, esperando para fazer a troca da prótese, agora, né, em janeiro, e já vai começar os preparativos para a cirurgia, não, para, Reparadora. isso, reparadora. Então, assim, só estou esperando janeiro chegar e acabar com isso, né. Mas eu estou super bem, né, minha saúde está ótima, não tenho mais câncer, então Que bom, né? já está ótimo. Que legal estar aqui com a Regiane e compartilhar uma história super bacana, porque eu acho que essa trajetória, ela varia muito de paciente para paciente, e a ideia do Outubro Rosa foi todo fazer com que essa trajetória fosse simplificada, né. Então a Regiane passou pelas 3 fases do tratamento, né, então, normalmente o tratamento ele inclui quimioterapia, radioterapia e a cirurgia, né, e a gente vai conhecer aqui, eu montei uma apresentação super bacana, atualizada com material do INCA, para compartilhar um pouquinho com vocês. E eu queria começar falando sobre um videozinho que o INCA produziu e que eu acho que ele é muito simples da gente compartilhar. Então eu quero trazer para vocês ouvirem, ele está bem rapidinho e vou deixar a sugestão de vocês encaminharem para alguém que vocês conhecem, para alguém que vocês gostam, né? Eu falo que nos grupos a gente compartilha tanta besteira e eu vi pouca gente compartilhar esse vídeo que está super bacana e está disponível no YouTube. Então vamos começar com ele, até para a gente entender um pouquinho depois sobre o material que a gente vai discutir. Combinado? Então vamos lá, Regiane, assistir aqui. Todo mundo está conseguindo ver a tela do vídeo? Sim. Sim? Sim. Perfeito, vou dar play aqui. Sim. Olá, eu sou Mônica de Assis, sanitarista do Instituto Nacional de Câncer, passando por aqui para falar com vocês sobre as atuais recomendações do Ministério da Saúde para a gente se proteger do câncer de mama. Bora lá? Estima-se hoje que é possível evitar 17% dos casos novos de câncer de mama no Brasil. Manter o peso corporal saudável, ser fisicamente ativa e evitar bebidas alcoólicas são práticas que ajudam a reduzir o risco de câncer de mama. Lembrando que o aleitamento materno também é um fator de proteção, bom para a criança e bom para a mulher. Fique atenta às suas mamas. Olhe, palpe, sinta as suas mamas no dia a dia da forma que for mais confortável. Não tem dia certo e nem jeito certo para fazer isso. O importante é a gente conhecer as nossas mamas, as suas variações naturais e ficar de olho nas alterações suspeitas. Quais? O nódulo, caroço, endurecido, fixo e geralmente indolor é o principal sinal suspeito de câncer de mama. Outras alterações são pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com
casca de laranja, alterações no mamilo ou saída espontânea de líquido, especialmente se ela for só de um deles, e pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço. Percebeu algo suspeito? Busque um serviço de saúde. Não deixe o medo te paralisar. O tratamento do câncer de mama evoluiu demais. As mulheres hoje sobrevivem à doença, ainda mais quando conseguem identificá-la e tratá-lo quanto antes. Se a gente enfrenta o medo, a gente preserva a saúde e a vida. E, por fim, informe-se sobre a mamografia. Como exame de rotina, a mamografia é recomendada para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Fora dessa faixa etária, ela pode trazer mais riscos do que benefícios. Conheça mais e decida o que é melhor para você. Acesse gov.br/inca/mama e cuide-se bem. Esse vídeo ele começa com ele traz uma polêmica aqui que é a mamografia, né? Isso. Então eu achei legal compartilhar, porque o pessoal, quando a gente vai discutir sobre a mamografia, acha que é um dado que é inferido, mas não é, né? E eu já vou começar falando dele porque ele é o assunto mais polêmico, que é a mamografia. Vou aproveitar para perguntar que temos plateia aqui na sala. Uhum. Quantas de vocês já fizeram mamografia? Eu já fiz. Quem aqui tem mais do que 50 anos? Então, muita gente faz mamografia sem indicação, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque às vezes a gente tem a sensação de que fazer o exame é uma forma da gente se cuidar. E olha só que dado interessante. Quando a gente faz esse exame fora da faixa etária, a gente aumenta o risco de ficar doente. Por quê? Porque a mamografia ela é basicamente uma exposição à radiação, né? E aqui no Brasil, mesmo pelo SUS, a gente tem um acesso facilitado. E nem sempre ele é um acesso que ele prevê o que está recomendado, não só pelo INCA, tá? Que é o Instituto Nacional do Câncer, mas também pela Organização Mundial de Saúde, por todos os órgãos aí que regulam a saúde no mundo, né? Eu costumo dizer que a Europa tem um jeitinho muito carinhoso de dizer para as pessoas não fazerem as coisas que podem ser nocivas para a saúde, né? Então, vou usar um exemplo. Quando o assunto é tabagismo, e tabagismo é o único fator de risco para todos os tipos de câncer, tá, gente? Então, assim, a gente não vai focar nisso, né? Mas, assim, se alguém é tabagista ou tem alguém próximo, hoje tem uma série de tratamentos aí, e é super importante que a gente consiga evitar, né, o uso do tabagismo, por isso que tem muitas campanhas, inclusive para que os mais jovens, eles nem experimentem, né? Porque a gente sabe que o tratamento depois para ficar livre do tabagismo é muito ruim, porque a nicotina é muito viciante, né? Mas ele é fator de risco para todos os tipos de câncer. Então, qual que é o jeitinho carinhoso que eles têm de dizer para as pessoas não fumarem? O cigarro é muito caro lá, né? Eu não tenho um dado atual, mas a última vez que eu vi era alguma coisa, cada pacotinho de cigarro era mais do que 10 euros, né? Se a gente for converter, dá quase 60 reais por pacote. É um jeitinho de dizer para o pessoal não fumar, né? Isso, né? Deixar mais caro, né? Para que não tenha acesso. E um dado também importante é sobre aquele cigarro eletrônico, que também está aumentando o risco de câncer. Exatamente, e nos mais jovens, né? Por quê? Porque a ideia do cigarro eletrônico, ela veio como um adjuvante para o tratamento dos dependentes de nicotina, né? Para os tabagistas. E olha só que infame, né? Ela hoje aumenta significativamente a chance da pessoa vir a desenvolver o câncer, tá? Principalmente em idade precoce. Então, hoje a gente tem casos de câncer de pulmão e laringe em pessoas jovens que fizeram uso desse cigarro eletrônico. E como curiosidade, ainda que a gente possa ver em muitas lojas, né, inclusive lojas eletrônicas, ele é ilegal, tá? O consumo dele aqui no Brasil é proibido por lei, considerando o quanto que ele tem feito mal para a saúde das pessoas, tá? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho. Vocês querem falar alguma coisa? Não? E por que eu tô dizendo isso? Porque a mamografia na Europa, tá? Ela é muito mais cara quando você tem menos do que 50 anos, certo? Então também é um jeitinho carinhoso dele dizer pro pessoal, ó, não precisa fazer mamografia, tá? Mas, Fernanda, se eu não vou fazer mamografia, o que eu devo fazer, então, para diagnosticar precocemente? O exame mais sensível e o que fez mais diagnóstico até hoje, ele é muito simples, que é o autoexame das mamas. E é por isso que foi feita a campanha do Outubro Rosa, que a gente vai conversar aqui um pouquinho com vocês, né?
A ideia toda do Outubro Rosa é alertar as pessoas sobre o quanto é importante fazer esse toque, o quanto é importante, o quanto ele pode salvar vidas, no sentido de que ele ajuda a gente a fazer o diagnóstico precoce. E para as mulheres acima de 50 anos, por uma questão de anatomia da mama, é mais indicado o ultrassom, que é um exame mais barato, mais acessível, mais rápido e super eficiente para fazer o diagnóstico, tá? Tanto é que o tratamento um dos exames, por exemplo, que a gente faz durante o diagnóstico, depois você me conta se você fez, é a biópsia guiada por ultrassom. Por quê? Porque ela o ultrassom é muito sensível para a gente conseguir ter precisão de onde está o nódulo. Você chegou a fazer esse exame? Sim, cheguei. Então, eu vou contar de 11 anos atrás, primeiro. Por que de 11 anos atrás? Porque a minha irmã teve com 33 anos, né? Então, ela fez a retirada total, né, do seio, e a minha mãe estava fazendo tratamento de câncer. Aí apareceu uma bola enorme, um nódulo enorme no meu peito, no mesmo peito onde eu fiz a cirurgia. E eu fui lá no hospital, desesperada, falando, minha mãe teve, minha irmã teve, né? Então eu vou ter também, né? Aí ele foi e falou assim, calma, vamos fazer os exames. Aí eu falei, mas eu não posso fazer mamografia, não sei o quê. Eu só tenho 35 anos. Não, como você tá... Caso de na família. É risco, né, na família, então você pode fazer sim. Aí eu fiz com 35 anos, a primeira vez, mamografia. Aí logo depois fiz a ultrassom. Porque assim, tem que ser os dois juntos. Não pode somente ser a mamografia, tem que ser os dois, né? Aí ele falou assim, olhou para mim, né? Falou assim, querida, vai viver porque você tá livre, é só aquele cisto de água, sabe? Que eles falam que tem. É bastante comum. É bastante comum. E realmente, assim, eu fiquei 10 anos, 11 anos, né? Vamos dizer assim, sem problema nenhum. Mas todo ano eu faço o exame de mamografia. Comecei a fazer com 42, depois, né, que eu tive esse susto. Aí, 42, já comecei a fazer de novo, né? Aí, porque a minha irmã teve metástases, né, no fígado, então eu comecei a me cuidar mais por conta disso também, né? Ela não tá mais com a gente, né, por conta disso. E aí eu faço os meus cuidados, né? Sempre falo com minhas amigas, né? Esse ano eu fiz uma campanha enorme, eu falei assim, ó, se toque, amiga, porque é necessário, porque foi através do toque que eu descobri também, né? Eu estava fazendo o exame, mas só que através do toque eu descobri. E a campanha toda começou... Posso usar a apresentação aqui? Pode. Aí eu vou compartilhar com eles. Então, a história toda do Outubro Rosa, ela tem muito a ver com essa questão do diagnóstico ser muito facilitado por um exame muito simples, que é o autoexame das mamas, gratuito, Sim. né? E que a melhor pessoa, a pessoa mais qualificada para fazer é a própria mulher, tá? Então, contando um pouquinho da história para vocês, a Susan, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, ela ficou muito chocada, porque, né, as mulheres acabavam fazendo diagnóstico em fases muito tardias. Em 1990, ela queria que todas as mulheres se alertassem para o quanto a gente podia salvar vidas fazendo o autoteste. Então, ela fez a Corrida da Cura. E aí vocês imaginam, né? Com todo mundo de rosa lá em Nova York. Isso aí virou uma febre. E o que foi muito bacana é que com isso ela conseguiu que outros países também fizessem, né? Então, a gente tem vários monumentos que no mês de outubro ficam rosa no mundo todo, né? Então a gente já teve a Torre Eiffel, enfim, vários, vou usar a Torre Eiffel como exemplo, mas a gente tem aqui no Brasil a Estátua da Liberdade, Cristo, enfim, vários deles ficam rosa aqui em São Paulo, Parque do Ibirapuera, sempre adere, e a ideia é lembrar todas as mulheres sobre o quanto é importante a gente fazer o autoexame, que é um exame gratuito, acessível e que principalmente, ele é mais sensível quando a gente já tem como rotina fazer o teste, tá? Então, vocês viram o vídeo e a única correção que eu gosto de fazer é que lá no teste ela fala, não tem data certa para fazer, né? E eu falo que quando não tem data certa, a vida das mulheres é tranquila. A gente fica sempre muito atribulada, com muita coisa na cabeça, né? Então,
O recomendado é que a gente faça uma vez ao mês o teste. Então, tem alguns episódios que ocorrem mensalmente na nossa vida. Então, para quem não está tomando nenhum método contraceptivo diferente, ou que não passou pela menopausa, todo mês as mulheres ficam menstruadas. Então, no dia da nossa menstruação, inclusive, as mamas ficam mais desinchadas, tá? Então, é um dos melhores dias para a gente fazer, fisiologicamente falando, e ele vai ajudar na memória, porque todo mundo lembra o dia que fica menstruado. A gente fica com uma cólicazinha chata. Algumas mulheres, pouquíssimas, sofrem de TPM. É um adendo à parte, né? Mas você, inclusive, homem aí, parceiro, vai perceber quando estiver chegando perto. Porque parece que algumas mulheres ficam um pouquinho mais irritadas, outras mais chorosas, sim. né? Mas é sempre um alerta e é um dia ótimo para a gente fazer. Um outro dia bacana, que eu falo que é para quem não tem ciclo menstrual regular, é o dia do pagamento. O dia do pagamento é um dia que ninguém esquece, né? Então, ó, o dinheiro caiu na conta, já é o dia de fazer o autoexame das mamas. Porque são coisas que acontecem todo mês e que vão ajudar a gente aí nesse calendário a lembrar dessa rotina. Porque se não entrar na rotina, a gente vai esquecer e a gente não vai fazer, né? E aí o pessoal fala assim, mas com quantos anos eu começo a fazer o autoexame das mamas? Eu falo assim, desde quando você tem mama. Algumas começam com 9 anos e outras com 12, enfim. Mas desde que você tenha mama, você já pode começar. E por que é tão legal começar precocemente? Porque você vai conhecer a sua mama. E o princípio de que o autoteste, ele vai ajudar no diagnóstico, é porque você sabe o seu normal e você vai reconhecer quando tiver alguma coisa fora do normal. Por isso que ele é tão eficiente, tá? E aí, relatos, né, que muitas meninas de 16, 17, até 18 anos já tiveram nódulos para retirar com essa idade. Eu tenho amigas minhas que já aconteceu isso, né? E você fica assim, nossa, mas com 18 anos acontece. A paciente mais jovem que eu já acompanhei, que estava fazendo tratamento de mama mesmo, acho que ela tinha por volta de 25 anos, né? Então, assim, não parece, mas as pessoas podem ter o diagnóstico em fases mais precoces, e aí o que a gente pode fazer é sempre o autoexame das mamas, tá? E aí o INCA fez uma campanha super bacana que eu vou aproveitar para divulgar agora. Você sabia que o INCA fez uma amostra de arte sobre as mamas? Eu acho que sim, eu ouvi tanta coisa agora. Eu vou deixar aqui como curiosidade para vocês, mas é porque os seios, eles têm muita simbologia quando a gente está falando da mulher, né? Então, ele não só é o órgão responsável pela amamentação, como ele tem alguma coisa cultural muito significativa, né? Então, ele representa a feminilidade, né? Ele é uma fonte de inspiração, de desejo, de ternura, ele tem essa conotação sexual muito forte também, mas ele também é símbolo de resistência, de força e de contestação. Um exemplo que a gente pode dar aqui, por exemplo, é a questão de quando as mulheres foram começar a brigar por direitos no pós-Segunda Guerra, que elas fizeram o quê, gente? Elas foram fazer protesto, queimaram o sutiã e foram todas lá, né? Botar o seio. A mostra como uma forma de resistência e contestação. Então, olha só, quando a gente está falando da mama, quantos significados ela pode ter, né? Sim. E o quanto é importante a gente até entender isso, porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas ela percebeu que tinha alguma alteração e ela demorou. Porque tem todo um processo de aceitação, né? Tem, Quando você demora, né? Quando você percebe uma alteração, a primeira coisa que a gente vai fazer, e que é comum em muitas doenças, é o princípio da negação. Então, a gente percebeu que tem alguma alteração, a primeira coisa que a gente faz é pensar, não, vai sair, vai sumir sozinho. E a gente fica fazendo essa concentração, né? E que muitas vezes pode acontecer de sumir. Mas esse tempo que a gente percebeu, ele é super importante. Então, assim, percebeu? A maioria não é, tá, gente? Isso é muito legal da gente trazer também. A maioria dos cistos são benignos, mas a gente precisa investigar, tá? Então, assim, percebeu alguma coisa diferente, já vai procurar nesses anos todos, né, que eu faço exame, sempre apareceu alguma coisa. Sempre. Tanto que uma vez, acho que foi uns 3 anos atrás, apareceu nesse peito direito. Gente, foi incrível. Eu fui fazer a biópsia. Na hora que ela introduziu, gente, estourou e saiu água. Juro por Deus. Eu chorei na hora, porque eu senti, ai, me arrepio toda. Porque eu percebi, é água, né? Era só uma água. Aí ela falou assim, é só água, né? Não sei o quê. Aí eu chorei e tal, né? Na hora, né? Falei, ai, que bom.
Graças a Deus, né? Porque eu já estava assustada, né? Aí, quando eu percebi, ela falou assim: isso é água, pode ficar despreocupada, você vai no médico, tem que ir no médico, mesmo quando a gente Mesmo vê, né? negativo. Tem que ir lá para comprovar e mostrar para a médica que realmente não tem nada, né? Todo ano eu faço, né? E olha só o que aconteceu comigo, né? Também. Porque Apareceu. o fato dos exames anteriores estarem normais não significa que você não vai ter em algum momento. Por isso que é importante essa indicação. Mas o caso da Regiane aqui, ele me parece que tem um fator familiar, que a Sim. gente chama de fator genético importante, que aumenta muito o risco, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Do quanto é importante quando a gente tem um caso na família, a gente ficar mais atento. E aí, nesse caso, a gente vai ter indicação de fazer mamografia com mais frequência. Alguns serviços de saúde, tá? Isso inclui o SUS, fazem inclusive triagem genética, Sim. tá? Normalmente no SUS ele está mais atrelado a alguma pesquisa clínica. Então, por exemplo, às vezes a Santa Casa faz, a Unifesp faz, então eles fazem um estudo genético. E aí aconteceu com a Jennifer, eu sempre esqueço o nome daquela atriz famosa que fez a Masterra de Angelina. Angelina Jolie. Não sei porque que eu tô Você falou, eu Jennifer falei Lopez assim, na cabeça. não, foi. Troquei a artista. A Angelina Jolie, por exemplo, ela fez o esvaziamento das mamas baseado nesse teste que deu positivo. Porque ela viu várias pessoas da família adoecerem, mas isso é muito contraditório, viu? Assim, não é uma coisa que tem um consenso na área da saúde. Sim. Por quê? Por mais que a pessoa possa ter o risco, né, e que ela vai ter que fazer os exames, a gente sabe que o diagnóstico precoce salva vidas, né, e que ele melhora muito. Então, você vai submeter a uma cirurgia, né, que vai alterar uma série de coisas no funcionamento do nosso organismo, porque a mama, como vocês estão vendo aqui, ela é super importante. Então, a mama, ela é composta por um monte de glândulas, e essas glândulas é que podem adoecer, tá? E um dos motivos pelos quais não é indicado a gente, eu não sei se vocês estão vendo a setinha, mas eu estou apontando para a mama que está aberta aqui, que vocês estão vendo metadinha. Um dos motivos pelos quais não é recomendado, né, que a gente faça a mamografia antes dos 50 anos é por conta das células gordurosas. A mamografia, ela é mais sensível quando a gente tem maior presença de gordura nessa mama. Isso só acontece por volta dos 50. Antes disso, a gente tem uma predominância de glândulas. Por quê? Qual que é a principal função da mama? Produzir leite e excretar o leite. Então, a função da mama, basicamente, né, quando ela foi criada por Deus, pelo Criador, a função dela principal era amamentar. Então, essas glândulas, elas têm isso como um funcionamento. E olha só, isso é tão bacana, né? E eu falo que sem religiosidade, né? Só falando sobre essa coisa da criação, olha só como é legal. O fato da gente usar o órgão para o que ele é pensado faz com que isso diminua o risco de você vir a desenvolver o câncer, né? Então, é um fator de proteção e que faz bem para o bebê ainda, tá? Então, vou deixar aqui uma luta que eu tenho também como enfermeira, né? Que é a amamentação, ela faz muito bem para a mamãe e para o bebê também, né? E é maravilhoso você amamentar seu filho, né, gente? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 25, um menino de 19. Então, assim, o menino eu não consegui amamentar muito, né? Mas a menina eu consegui até os 9 meses ali, tranquila, né? Mas o menino só 2 meses, só porque ele ficou internado, né? Nasceu com um probleminha aí, Isso né? atrapalha um pouco. Atrapalhou um pouquinho, né? Mas eu pensando dessa forma, a minha irmã mesma, a Renilde, que nós somos em 3, né? Ela tem 5 filhos. Aí ela falou assim: eu não vou ter esse problema, porque eu tenho 5 filhos. Aí aumentou bastante. Aí eu falei assim: mas espera aí, filha, você carrega gene, a mutação, então você pode ter ainda. Por isso que eu vou tirar. Ela tirou, né? Ela fez a cirurgia agora esse ano também. Eu acho que fez 5 meses agora dela, né? Porque logo em seguida que eu fiz, ela decidiu fazer o teste também. Porque E essa decisão ela é muito pessoal, né? Sim. Porque ela tem a ver com uma série de coisas que envolvem a sua cultura, o seu emocional, o seu psicológico. Sim. Isso interfere muito na decisão, né? Que normalmente ela é conjunta, tá? Nunca é uma decisão nem só da equipe médica, nem só do paciente. As pessoas vão conversar para ver qual que é a forma mais tranquila de lidar com isso. Porque, principalmente quando a gente tem um fator genético, tem muita coisa emocionalmente envolvida. Eu cuidei de uma paciente que outras 6 mulheres da família dela tinham tido câncer, né?
Então, ela acompanhou a avó, a tia, enfim, várias pessoas da família. E quando ela chegou para fazer o diagnóstico, ela estava no estágio super avançado. E a gente já estava com ferida, enfim. E a gente ficou muito sensibilizado com aquilo. Mas por que você não veio antes? Você sabia e tal? Ela falou assim, eu não queria ter certeza. Então, como é difícil a gente lidar com essas coisas, né? E assim, mesmo ela sabendo, mesmo ela tendo acompanhado tudo, ela tinha uma questão da negação tão forte que ela se privou do direito de fazer o tratamento, porque num estágio muito avançado a gente não tinha mais tantas possibilidades, né? Então, essa questão emocional, ela Mexe muito com as pessoas. Eu, quando descobri, assim, eu fiquei muito abalada. Porque, assim, antes, quando a médica fala, né? Ai, vamos ver já como é que vai ser a sua cirurgia. Para mim, ia ser só um quadrante. Um pouquinho pequenininho, igual da minha mãe, que da minha mãe foi bem pequenininho, ela fez quadrante. Aí eu falei, vai ser pequenininho, não vai ter problema, não vou precisar, né, trocar os meus sutiã, beleza. Aí eu falei assim, beleza, vai ser ótimo. Aí, quando eu peguei o teste, eu fiquei muito mal. Porque, assim, aceitar que você tem câncer já é ruim. Aceitar que você vai ter que tirar as 2 mamas é horrível. Porque ela fala, né, a médica explica como é que vai ser a cirurgia e tal. O tipo da minha cirurgia foi muito diferente. Porque ficou murcho, né? Porque colocou expansor. Então, eu tive que me ver daquela forma, né? Com o peito murcho, porque é peito murcho mesmo, entendeu? Aí você se olha daquele jeito, você fala assim, o que está acontecendo? Né? Por quê? Né? É muito complicado. A minha irmã foi diferente porque ela já colocou a prótese automaticamente, né? Ela só fez a prevenção, né? Eu não, eu ia fazer rádio ainda, então, para não danificar a prótese, eles colocaram o expansor. E até me adaptar, né, às dores, porque uma coisa que incomoda demais, é uma coisa, imagina um negócio dentro de você, e tá lá, você mexe assim, aí você, toda hora fica mexendo, porque é uma coisa estranha que tá em você, né? E você se sente incomodada a todo momento, né? Tanto que eu falei pro médico, e você não consegue dormir. Eu falo, pessoa que não dorme não é feliz. Eu falo isso direto. E eu não estava feliz, porque eu não estava dormindo. Aí o que eu fiz? Falei com o médico, ou você tira isso, ou faz alguma coisa. Aí ele falou, calma que eu vou dar um remedinho para você. Aí foi aí que eu estou esperando agora, né? A próxima troca, né? Mas Aí a privação de sono, ela faz mal para uma série de coisas. Sim. E tem a ver com essa questão emocional, né? Vou falar um pouquinho sobre o autoexame das mamas, aproveitando essa figura aqui. Então, olha, o que a gente vai procurar que vai ser um sinal de alerta? Então, vai ser um nódulo endurecido, ele é fixo, ele não consegue movimentar na maioria das vezes. E quando a gente está diagnosticando no início, ele é indolor, tá? Por que eu falo isso? Porque o pessoal fala assim, mas então tá doendo, é bom. Não. Pode ser que já esteja numa fase mais avançada e que você não conseguiu detectar. Por quê? Para ser sensível ao toque, a gente vai conseguir perceber ele quando ele estiver do tamanho de um grãozinho de arroz. Então, quando ele está do tamanho de um grãozinho de arroz, é que a gente consegue perceber no toque. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando a gente está fazendo o autoexame, ele começa aqui da região da axila, tá? Então, o melhor lugar para a gente fazer o exame é lá no banheiro, de frente ao espelho, e depois a gente continua no banho. Porque quando a água tá escorrendo, a gente acaba tendo uma sensação de conforto maior. Lógico que isso varia de pessoa para pessoa, mas normalmente é mais confortável fazer. O que é importante? Que a gente passe a mão, as 2 mãos em cada mama, por toda a parte da mama, tá? E esse teste ele começa aqui, e eu já vou falar com a Regiane aqui, porque provavelmente ela passou por essa experiência também, ó. Então a gente vai começar aqui da axila. Mas, Fernanda, por quê? Porque a axila é muito próxima e ela tem um monte de linfonodos aqui. E esses linfonodos, eles podem ser os primeiros que a gente vai tocar e perceber, principalmente se a glândula que tiver doente, ela estiver lá no fundo, porque às vezes a gente não consegue palpar. Então, por que é importante fazer isso? Porque pode ser que uma célula cancerígena, uma célula doente, ela tenha passeado aqui para a nossa rede linfática, né? E aí, quando a gente está fazendo todo o processo de diagnóstico, a gente faz um teste também que chama
Linfonodo sentinela. Você fez esse Eu teste? fiz na hora da cirurgia, Na hora né? da cirurgia. E, assim, graças a Deus, não tinha nada comprometido, né? Isso. E eu fiquei livre, eu falei assim, nossa, é um alívio, né? porque não movimentar o braço, gente, para mim não é legal, porque eu sou professora, eu cuido de criança, então eu preciso, eu necessito da minha força, dos meus braços, né? Então, essa foi a maior preocupação. Quando eu descobri que não tinha nada comprometido, eu falei, Já dá um alívio, dá um né? alívio, mas mesmo assim teve um pouco de cuidados, né? Na cirurgia, né? É. Então, normalmente a gente vai recolher durante a cirurgia, o cirurgião escolhe alguns nódulos, tá? E ele faz um teste de que normalmente é 10, né? Então, eles escolhem 10 linfonodos e esses 10 vão passar por um teste. E a gente vai ver em qual deles pode ter célula cancerígena. Isso vai dizer para a gente sobre o risco que a paciente tem de metástase ao longo do tratamento. Então, olha, dos 10 que a gente tirou, os 10 estavam livres de doença, que foi o que aconteceu com a Regiane, que é um ótimo indicativo para a gente fazer o tratamento. Olha, não, a gente tinha 2, então 2 de 10 significa que 20% dos nódulos estão comprometidos. Isso indica que as células estão circulando pelo nosso organismo, tá? O que aumenta a chance de metástase. Não quer dizer que você vai ter, tá, gente? Né? Mas assim, o tratamento é diferente até para a gente garantir que vai ter menos célula. Mas uma curiosidade assim que eu tive foi assim, 2 meses antes de eu pegar o diagnóstico, eu já tinha feito em junho, né? Eu só ia pegar no final de julho. Olha só, quase 2 meses, né? Para pegar o resultado. Aí aumentou a bolinha que fica aqui na axila. E aquilo me incomodando, assim, a gente não liga, né? Pensa que não é nada. Quando aumentou, assim, logo já era mais de julho, né? Aí eu falei assim, alguma coisa está estranha aqui. Aí eu até comentei com as minhas amigas, depois que eu fiz a biópsia, parece que aumentou, né? Aí parece que machucou mais, né? Aí as meninas assim, ah, Rê, só é por causa do exame mesmo, né? E aquilo sabe, me incomodando, e eu trabalhando com as crianças, levantava os braços, e fazia tanta coisa. Aí até a minha diretora falou, nossa, você trabalhando com essa lesão debaixo do braço? Pois é, eu nem me liguei, né? E eu estava passando por isso sem saber. Mas no caso, mesmo essa reação que pode ter do linfonodo depois da cirurgia, pode ser por conta da cirurgia que deixa mais sensível também. Então, também é uma coisa para a gente considerar. Uhum. E aí, o que mais que a gente vai observar? Só estou repetindo porque já passou no vídeo. E isso tudo depende da fase que tá? Então, eu falo que o melhor jeito para a gente examinar é na frente do espelho. Por quê? Porque a gente vai conseguir fazer um exame visual também. E algumas das vezes, a gente vai perceber alteração nos mamilos. Então, eles podem ficar mais retraídos ou mudar, né? Eles deixam de fazer esse acompanhamento, porque quando a gente faz esse exercício aqui na frente do espelho, a gente vai perceber que a mama toda mexe. Pode fazer comigo aqui, ó. O pessoal que está aqui na plateia, não mexe tudo? Quando a gente tá, às vezes, com um nódulo já maiorzinho, a gente vai perceber que a mama nem sempre ela retrai igual. Então, de algum lado, ela fica mais retraído, pode ter alteração na pele, pode ter vermelhidão, e em alguns estágios já mais avançados, a gente percebe que a pele, além da vermelhidão, ela fica com aspecto de casca de laranja. Sim, a minha ficou desse jeito, né? Você passa a mão, você sente até a pele airada, né? Que a gente fala, né? Aí você fala assim, nossa, é muito estranho, né? A minha sorte é que a quimioterapia, logo no primeiro mês, já começou a fazer efeito. Então, já começou a diminuir e a pele ficou normal, né? Não tive, assim, tantas coisas ruins no começo, né? Eu falei assim, nossa, logo no segundo mês, aí quando foi no segundo mês, a médica falou que já estava um grãozinho, assim, Às né? vezes é muito rápido. Muito rápido, é muito incrível isso. Em algumas mulheres, a gente vai perceber a saída de líquido espontâneo também, tá? Por que a gente fala do líquido espontâneo? Se, por exemplo, uma mulher que está amamentando, a gente chama de expressão mamilar, quando você aperta e sai líquido, gente, tá tudo normal, ok? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que fica procurando. O que não é normal? Quando você percebe, quando você vai trocar o sutiã, que tem um cheirinho, que parece que vazou alguma coisa, tá? Isso é bacana, porque eu vou até contar uma história para vocês, quais são os primeiros relatos que a gente tem de câncer de mama no mundo e os primeiros tratamentos. Vocês vão ver que interessante, tá?
Então, o seio, eu já contei para vocês, ele tem todo um significado na arte, é por isso que a campanha do Inca foi um pouquinho, né? Então, assim, ele está sempre muito ligado a essa força feminina e ele é símbolo da feminilidade, porque qual que era a forma que eles representavam na arte o que era um homem e uma mulher, né? Porque o cabelo comprido, que em algumas culturas ele é muito feminino, em várias outras culturas ele era comum, né? Porque o cabelo eles não tinham com tesoura, enfim, né? Então, essa coisa dos seios ela é muito feminina e ela está representada na arte, tá? Então, os primeiros relatos que a gente tem de tratamento de câncer é na Grécia, tá? E aí, gente, olha só como era o tratamento naquela época. Então, eles usavam excremento de vespa, miolo de vaca, e eles também faziam a retirada das mamas. Só que quando eles faziam o diagnóstico, normalmente era quando estava saindo líquido vermelho, sangue nas mamas. E qual que era a teoria deles? Por que que isso estava acontecendo? Na teoria deles, era porque a mulher estava menstruando por cima. Então, como se estivesse saindo menstruação no lugar errado. Mas também vamos imaginar que eles não tinham acesso, né, a essas coisas. Mas a primeira ideia deles é de que as mulheres estavam tendo alguma alteração no ciclo menstrual, tá? Essa era uma das hipóteses deles, e que era isso que causava o adoecimento. Então, eles arrancavam a mama, e aí eles colocavam excremento de vaca, excremento de vespa e miolo de vaca, né? Então, ela acabava morrendo de infecção, provavelmente. Com certeza. Então, assim, mas foram as primeiras tentativas de tratamento de câncer de mama que a gente tem relatos, tá? Então, foi lá na Grécia. Então, para vocês verem como o câncer de mama sempre teve aí presente, né? Sim. Na atualidade, eles tentam preservar ao máximo, exceto quando a gente tem algum risco aumentado, como aconteceu com a Regiane, né? Mas a ideia, inclusive, muitas vezes é de preservar o mamilo, tá? Porque tem um monte de tatuador que faz até voluntário a reposição do mamilo. Mas vamos combinar que depois de passar por todo esse tratamento, quem tá afim de fazer uma tatuagem? Né? E isso afeta muito a autoimagem da mulher, né? Então, assim, sempre que eles podem, eles preservam o máximo possível, tá? Então, a cirurgia, ela vai passar... Ela nem sempre é feita no começo, porque se você faz a quimioterapia antes, tá? Isso vai depender de cada caso. Você, às vezes, consegue diminuir o tumor de modo que a cirurgia fica até menos invasiva, tá? Então, normalmente, eles começam com a químio, depois faz a cirurgia. Em alguns casos, vai fazer a cirurgia primeiro. Tudo vai depender dessa avaliação. O nome da minha cirurgia foi adenomastectomia bilateral, né? Porque eles preservaram tanto o mamilo, né? E a pele, né? Porque tem algumas partes que tem que fazer a retirada também. Mas a minha preocupação quando eu saí da cirurgia, gente, vocês não vão acreditar. Porque o médico falou, poderia tirar o mamilo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ai, não quero ficar sem meu umbigo, não quero ficar sem meu umbigo. Aí, quando eu saí, quando eu cheguei no quarto, né? Que eu olhei, eu falei assim, eu falei para minha irmã que estava no quarto, né? Eu falei, olha aí, vê se tá o bico, vê se tá o bico. Ela olhou. E olha só, era uma coisa que na cabeça dos médicos nem passava, né? Porque na medicina a gente ainda tem a prevalência de homens, de modo geral, sim, né? E eles não percebiam quanto isso incomodava. Então, foi depois de várias conversas como essa, por isso que é muito legal quando a gente tem a presença de alguém que passou por tudo isso. Foi nessas conversas que eles perceberam quanto a retirada do mamilo incomodava as mulheres. Sim. E aí eles começaram a mudar a abordagem para que isso fosse menos invasivo. A gente já falou aqui, então, da mamografia, tá? Então, a mamografia, ela não é um exame muito agradável, por isso que, assim, se a gente puder fazer com a indicação correta, melhor, né? E o que, quando a gente fala de autoexame das mamas, autoexame é que eu tô fazendo, tá? Se eu for lá no ginecologista e ele for palpar, chama exame clínico das mamas, tá? Aí a gente tem a ultrassonografia, a ressonância, a biópsia, que também são exames que complementam, tá? Porque a gente fala muito da mamografia, eu gosto de trazer outras possibilidades, que às vezes são menos dolorosas e que vão ter indicação para cada situação, né? O Brasil ainda tem muitos casos de câncer de mama, tá? Por isso que é muito importante a gente vir aqui falar. Então, é estimado aí que a cada ano a gente tenha 66.280 mulheres fazendo diagnósticos novos, tá? E aí tem um dado interessante, que aqui no Sul e no Sudeste a gente tem a maior incidência de casos de câncer de mama. E o pessoal de câncer, eles estudam muito sobre fatores relacionados à vida, né? Então, algumas pessoas no começo, quando viram que tinha mais gente doente no Sul e no Sudeste, disseram, é porque aqui a gente faz exame e consegue diagnosticar mais fácil.
E aí eles foram ver se realmente era isso, porque se fosse por isso, a gente ia considerar que a letalidade no Nordeste e no Norte eram maiores. Por quê? Porque se elas estão fazendo o diagnóstico mais tarde, elas estão com a lesão mais avançada, então o diagnóstico vai ser, né? O prognóstico vai ser pior, e isso pode representar que elas vão ter maior chance de morrer. Não é. Então, está relacionado ao fator de vida mesmo. Por quê? A gente sabe que no Sul e no Sudeste, normalmente as mulheres são mais calminhas, a gente tem uma vida mais tranquila, não, né? Então eu brinco eu até brincava na época da oncologia, eu falava, gente, água de coco é um fator de proteção, né? Praia e água de coco. Verdade. Mas brincadeira à parte, é porque assim, o pessoal do Norte e Nordeste tem um estilo de vida mais tranquilo, eles são menos submetidos a uma série de questões, como a poluição também, tabagismo, né? Lembra que a gente viu que tem alguns fatores que estão relacionados à nossa alimentação, estilo de vida, que podem ser protetivos para o câncer de mama? Então, olha só, aqui em São Paulo a gente tem uma prevalência de sobrepeso e obesidade, nem todo mundo consegue fazer atividade física na rotina. Então, mesmo tendo mais acesso aos exames, a gente tem uma qualidade de vida pior, o que aumenta o risco de câncer, tá? E uma coisa que eu queria falar, a minha médica, quando eu comecei a fazer o tratamento, ela falou assim, você tem um porte, né, físico bom, você faz academia? Eu fazia academia. Eu parei por causa do câncer, né? Aí ela falou, mas por que você parou? Eu falei assim, porque eu faço muitas coisas que eu, né? Pega peso. Ela falou assim, pega peso você não pode pegar mais, né? Por enquanto. Mas dança pode continuar, caminhada, né? Esteira, essas coisas, pode ser feito. E isso, assim, te ajudou muito, tanto nas reações, né? E como, assim, também as dores musculares, né? Na recuperação. Isso, porque tem muito, né, isso, né? Então, isso ajudou demais. Então, quem faz academia, continua fazendo, né? Não para, né? Eu só parei porque tive que fazer muitas coisas, né? Durante essa Cirurgia. fase, daqui a pouco você volta. Em janeiro, fevereiro eu volto. Ó, já temos até prazo. Mas, então, o estilo de vida interfere muito, tá? A qualidade da alimentação. Aqui em São Paulo, a gente come muito processado, muito alimento com gordura, né? Mesmo que a gente não fume, a gente está muito exposto à fumaça dos outros. Então, tudo isso interfere, tá? E eu vou repetir aqui, porque a gente já vai falar, que é a questão de quando a gente está falando de fator de proteção, a amamentação é importante, o consumo de álcool, ele está sempre relacionado também ao câncer de mama, tá? Então, o consumo de álcool e tabagismo, ele é uma das coisas que aumentam muito a chance de você desenvolver o câncer de mama, tá? Enquanto a gente sabe que um peso corporal adequado, atividade física e evitar o consumo dessas coisas podem diminuir a chance de você ter, tá? Ou podem até prorrogar, porque quando a gente está falando de alguém que tem um risco, né, genético muito forte, se você faz um monte de coisa para ajudar, ao invés de você desenvolver com 35 ou com 30, você vai jogando lá para frente, né? Então, assim, olha só. E aí, quanto mais tardio é o diagnóstico, né? Quanto a idade mais avançada, menos as células estão em crescimento. Então, você consegue também ter um prognóstico melhor. Sim. Né? E o SUS, e eu fico muito orgulhosa, gostei da Regiane contar da história dela no SUS, porque muitos desses 20 anos aí que eu atuo, muito desse tempo foi no SUS, e o SUS é uma referência, tá, Sim. gente, em tratamento de câncer de mama, não só no mundo todo, tá? Aqui a gente tem muito protocolo de pesquisa, a gente tem muita coisa legal que acontece. O ICESP, por exemplo, faz um tratamento de ponta, né? Que é público, enfim. Conheço várias meninas que fazem tratamento lá. Eu comecei no Pérola Baito, né? Também muito bom. E foi agora, transformou para Hospital da Mulher, né? Então, agora lá, assim, vem mulheres de todos os lugares. Quando eu falo todos os lugares, é todos os lugares. E é todo mesmo. mundo, viu, gente? Porque tem. Vou usar o exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Vocês sabem que os Estados Unidos eles têm um turismo contrário, eles chamam de turismo reverso, que é para questões de saúde, porque lá a saúde é muito cara porque não tem sistema público, né? Então, muitas vezes as pessoas, quando estão doentes lá, vêm para cá, porque aqui é uma das referências e elas vão conseguir ter um tratamento de boa qualidade. Então, o SUS ele tem aí a intenção de garantir o acesso à mamografia, uma mamografia de qualidade, porque se a qualidade da imagem for ruim, não vai ajudar no diagnóstico, né? E é por isso que é importante também a gente fazer o exame na idade certa, senão a gente, de alguma forma, está ocupando uma vaga que não precisava, né?
Agora foi consumida. colocado há 40 anos, né? Mas quem tem grupo de risco familiar, aí eles fazem, né? Como eu fiz, com 35, né? Então, se tem na família, você pode fazer cedo. Agora, se você não tem, depois dos 40, Isso. você já E aí, começa de a fazer. 50 a 69 anos, com intervalo de 2 anos, antes disso, ultrassom é suficiente, né? Uhum. E a gente sempre, né, procurar ajuda quando a gente vê que tem alguma alteração, né? Então, a ideia do Outubro Rosa é informar para a gente proteger e cuidar da vida. Isso. E agora eu acho que vocês têm mais perguntas para a Regiane do que para mim, que é a história dela aí. Conta pra gente mais um pouquinho, acho que a gente ainda tem um tempinho, né? Tem. Temos 5 minutos. Vocês querem fazer pergunta? Eu tenho várias histórias. O pessoal que tá aqui na plateia também, ó. Plateia, assim, né? O pessoal que está aqui presente também, se quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta para ela. Curiosidade. Então, na família você teve 2 casos, a mãe e a irmã. Isso, assim, comprovados, né? Porque a minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela teve também em 2020, que antes, né, 2019, mas ela escondeu, porque ela já estava de idade, sabe, assim? E, felizmente, faleceu, né, em 2020. A minha família toda tem vários outros tipos de câncer. Foi aí que bateu na cabeça, falou assim, a família inteira tem a mutação, algum tipo de mutação, né? Eu pelo menos tenho os 2, BRCA2 e MLH1. Esse BRCA2, ele é... É quase uma loteria isso, hein? Pois é, e fui, né, sorteada. Aí, assim, o BRCA2, ele pode ser desenvolvido nos seios, no útero e no pâncreas. O MLH1, ele pode ser desenvolvido no reto, no colo. Ai, agora o outro eu esqueci. Ovário. Não, o ovário é o BRCA2. Ai, agora eu esqueci. É o reto, intestino. Então, assim, além dessa preocupação que eu estou fazendo, né, a prevenção do seio, eu tenho que fazer também a prevenção do outro. Só que é assim, gente, eu entrei para fazer o exame colonoscopia, porque esse exame tem que fazer a partir dos 45 anos, né? Muitas mulheres não sabem, é obrigatório fazer esse exame. Eu estou esperando para fazer, já tem 2 meses que eu estou esperando, né? E eu já consegui também o pedido para o gasto. Por quê? É ele que vai tratar, né, dessa parte. Vai acompanhando. Isso, então eu tenho que fazer essa investigação. Queria só fazer um adendo também, falando desse caso genético, e eu não fiz nenhum comentário a respeito. Vocês sabem que o homem também pode ter câncer de mama, Sim, eu né? já vou falar disso também. E quando a gente tem esse fator genético, normalmente a gente pode encontrar casos de câncer de mama nos homens na família, porque é uma questão genética, tá? Então, sempre que tem um homem na família, a gente até fica de alerta, porque a gente já sabe que, né, provavelmente é alguma alteração genética. Mas os homens têm uma facilidade, às vezes, no diagnóstico, que ainda que eles não percebam que pode ser câncer de mama, eles têm pouco tecido mamário, né? Então, assim, fica mais fácil de perceber quando tem algum carocinho, alguma coisa. O que a gente tem de dificuldade não é nem que eles não perceberam, é que homem vai muito ao médico. Não. E aí, essa coisa deles não procurarem ajuda, apoio médico, e nananã, né? Porque, assim, a questão da negação ainda é mais forte, e tem a coisa, enfim, tem uma série de coisas culturais envolvendo virilidade, eles acabam demorando para fazer o diagnóstico, e às vezes, quando você vai ver, ele já tinha percebido o carocinho há um tempão, né? Então, eu vou aproveitar aqui dela, porque o meu tio, lá da Paraíba, irmão da minha mãe, teve câncer de mama. Mas o homem era tão cabeça dura, gente, ele não quis fazer o tratamento, igual ela falou, né? Questão de ser homem, né? E assim, ele já tinha uma idade já avançada também, né? E ele não quis cuidar. Infelizmente, ele faleceu, já tem um tempinho aí, acho que foi antes da minha irmã, né? A minha irmã já faleceu também, em 2019, né? Ela primeiro teve com 33 anos, né? Ela fez a retirada total e estava super bem, né? Ela passou, acho que 7 anos super bem, né? Aí voltou, não é, no fígado. E aí o pessoal, mas se ela tinha mutação, por que foi para o fígado?
Porque quando vem a metástase, né, ele procura um lugar mais propício, né? Então, foi diretamente para o fígado, né? Então, assim, foi um tratamento muito cruel com a gente, né? Porque não é só ela que sofre, mas a família inteira, né? Então, assim, foi muito pesado, né? Essa perca para a família, né? E logo depois veio a minha tia a falecer, 5 meses depois da minha irmã da minha mãe. Então, assim, a família ficou muito sensível, né? Então, quando eu vim descobrir agora, nossa, caiu tudo na cabeça, né? O psicológico mexeu demais. Eu fiquei muito sensível e eu sempre fui né? Vamos lá, vamos fazer, né? E eu percebi isso, né? Eu fiquei mais sensível, tudo eu choro, tudo, sabe assim? Hoje eu não chorei, não sei por quê, mas eu choro. É uma conversa gostosa, tá gostoso. Então, aí assim, mas eu vejo que isso mexe muito com o psicológico de todos, até das crianças que tiverem na família também, mexe muito. Então, assim, tem que cuidar do psicológico de todos, não só do paciente. Eu, assim, eu estava irredutível, gente. Eu prometo para vocês que eu estou fazendo direitinho agora a terapia, porque é necessário. Porque você é forte, tudo bem, mas você tem o direito de ficar triste, de chorar, sabe? Eu não me permitia isso. Então, 4 meses depois do tratamento, já estava lá aquela coisa, aí começou, né? Pesar na cabeça, pesar na cabeça. Aí eu falei assim, eu preciso me cuidar espaço, né? aqui, né? Porque isso aqui precisa cuidar também. Aí eu fui tal no psicólogo, só que assim, lá no Hospital da Mulher tem tratamento psicológico. Só que assim, é muito rápido, gente. Então eu moro muito longe. Imagina, você demora 2 horas para chegar no hospital. Aí você fica 20 minutos na sala, não estava resolvendo. Não dá, eu preciso de mais, entendeu? Aí eu consegui, né, um tratamento com uma colega muito legal. E assim, a gente fica até mais de 1 hora, né? Então, ajuda aí muito, né? Então a gente se encontra de 15 em 15 dias. Isso ajuda demais, né? Aí eu falo para as meninas agora, gente, cuida da cabeça. Porque por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente tenha, sabe, a certeza que vai dar tudo certo, a gente precisa desse apoio mental, porque mexe demais, sabe? Às vezes você fica meio perdida. Eu agora estou em remissão. Então, assim, a gente fica meio assim, ai, o que eu faço? Ai, não tem nada para fazer. Ai, sabe assim, uma pessoa que era professora, não parava 1 minuto, né? Elétrica, né? E agora fica assim, Que sem. gostoso que ela tá fazendo palestra para contar para as outras pessoas. Agora, né, eu já fiz acho que umas 5 lives esse mês. Porque assim, né, a gente quer contar história, mas quer ver as histórias das colegas também. Porque tem muita coisa diferente uma da outra. A gente chega no mesmo ponto, né? Igual eu estava falando para a colega ali. Até lá. Mas para chegar, é uma história. Cada uma traz uma bagagem enorme, sabe? Muitas dores, né? Algumas felizes, outras tristes, né? Porque tem tudo nesse tratamento, né? Às vezes eu fico feliz, como a minha irmã conseguiu o teste genético para meus filhos e para os meus sobrinhos, né? Então aquilo foi um alívio tão grande para mim, e saber que meus filhos e nem meus sobrinhos carregam a mutação. Então, isso me aliviou, porque eu estava fazendo tratamento, então eu estava com uma pressão muito grande, né? Fazendo tratamento e pensando, ai meu Deus, e se minha filha tiver e meu filho, né? Não faz isso comigo. Eu pedi muito, eu falei, não faz isso comigo, porque já é um sofrimento você ter que seguir o tratamento. E ver um ente querido, porque assim, eu segui minha mãe, minha irmã, eu acompanhei, mas só que assim, igual todo mundo fala, né? Ah, você vai tirar de letra isso. Gente, não fala isso. Não fala isso. E sempre tem a coisa da teoria e da vivência, né? Porque tá dentro
do tratamento é diferente de acompanhar alguém que está com câncer. Muitas vezes eu olhava a minha irmã muito triste, muito cabisbaixa, né? E eu não entendia por quê. Hoje eu passei pela mesma dor, pelas mesmas coisas que ela, então aí eu chorava e falei assim, agora eu entendo, sabe? Eu fui no cemitério quando ela fez aniversário, que ela ia fazer aniversário de 47 anos, aí eu fui no cemitério e falei assim, agora eu sei, sabe? A sua dor, o seu sofrimento, por mais que eu tenha uma rede de apoio muito grande, né? Que eu fui muito bem cuidada pelo meu marido, pelos meus filhos, assim, eu não tenho o que falar deles, eu só tenho gratidão, porque eu tive uma rede de apoio muito grande, sabe? Um apoio surreal, gente. É dali que você vê que quem realmente te ama. Por quem você está lutando. Por quem você está lutando. Então, assim, eu me emociono porque quando eu vejo as minhas colegas falando que vai fazer o tratamento sozinha, outras não tem aquela pessoa para chegar em casa, fazer aquela comidinha gostosa. Os maridos que deixam. Os maridos que deixam. Então, assim, eu fico até sem jeito, né, com as minhas amigas, que eu falo assim, meu marido me deu banho, meu marido fez isso por mim, meus filhos estavam indo comigo, não me deixavam sozinha nem um minuto. Então, quando eu vejo elas falando assim, eu fui abandonada, eu falo assim, meu Deus, eu fico até, sabe assim, sem jeito, porque eu fui tão bem cuidada, né? E mesmo assim eu ficava triste, né? Não é porque eles estão fazendo tudo por mim que eu não tenho meus momentos de tristeza, né? Mas assim, é por causa disso aqui, né? Então, por isso que eu falo sempre, tem que cuidar, né? Porque é a cabeça que comanda tudo, o tratamento, né? Então, você tem que cuidar por inteiro, né? Até a alma também, né? Religião, né? Quem tem a sua, é preciso, porque quando você vê, né, que você está naquela condição vulnerável, então é nessa parte que muitas meninas desistem, né? Eu já vi muitas meninas desistindo do tratamento, porque é muito forte. Então, se você não tiver essa rede de apoio, né, acreditar que isso vai passar, algumas se perdem no caminho, né? É muito triste. Eu, assim, sábado, eu vi não, foi na sexta-feira, eu fui convidada para fazer uma campanha e, assim, eu vi umas meninas, o abandono, assim, na parte mais difícil do tratamento, que é a quimioterapia, quando a gente perde o cabelo. E eu vi uma colega falando, eu falei assim, meu Deus, já foi difícil para mim, imagine para ela, abandonada, sem aquele apoio, que quando você chega em casa, você precisa ser cuidada, né? Eu sei que é aquele cuidado, né? E ela não teve. Então eu fiquei assim, eu fiquei abalada, né? Porque assim, eu já vi vários relatos, mas alguém contando aqui junto comigo é diferente, você sente ali a dor, né? Real. Eu falei assim, gente, como é que pode alguém fazer isso? Né? O que se passa na cabeça da pessoa fazer E isso? que a gente possa se prontificar também essa rede de apoio, né? Sim. Nem que seja para ouvir durante o tratamento, né? Porque a gente vai conhecer muitos casos, né? A gente está falando que são quase 67 mil mulheres. Sim, então, assim, sim. vai ser muito difícil que a gente não ouça nenhum caso, né? Que a gente também possa ser essa rede de apoio aí para quem precisar, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp e também no Facebook, né? A Flávia me convidou para ser uma das administradoras também, para ajudar ela, né? E lá a gente vê tanto relato, tantas coisas, que você fala assim, a gente está aqui para ouvir, sabe? Muitas vezes a gente vê uma quietinha lá, às vezes ela saiu do grupo, nunca falou nada, a gente vai lá atrás dela, né? E aí, o que está acontecendo? Qual é a fase do tratamento que você está? Eu tô tal, assim, e por que você saiu do grupo? Porque eu não sei falar, não sei conversar. Não, mas fica lá que a gente ajuda, a gente conversa, né? A gente dá esse apoio que você precisa.
E muitas delas são totalmente sozinhas. Eu não consigo imaginar isso, gente. Alguém totalmente sozinha, fazendo um tratamento. Porque você precisa de uma rede de apoio, nem que seja só de amigos, né? Já que você não tem a sua família aqui perto, que tenha amigos. E tem bastante, né? Tanto que a gente fala lá para as meninas, você tá com a gente. E a gente vai ser a sua rede de apoio, né? E tanto que teve até uma amiga, Vanessa, né? Que a família dela tá lá na Bahia. Aí ela ia fazer o último dia de radioterapia dela, né? E não ia ter ninguém para ir com ela. Aí eu falei com a Flávia, não, a gente precisa ir, a gente vamos, né? Vamos organizar e vamos lá. Vamos dar o Tem o dia apoio. do sininho também, né? Foi o dia do sininho dela. Aí Conta para elas o que é o dia do sininho. gente, é o dia mais feliz. Vou focar mais em você aqui. Tem duas partes, né? Do sininho, da quimioterapia e radioterapia. Antes não tinha isso, mas eles viram que era necessário esse dia, porque é o último dia que você vai sentir aquela dor, aquele mal-estar, entendeu? Então é o dia de felicidade, né? Eu, assim, eu tive uma surpresa enorme no dia do meu último, né, quimioterapia, porque eu acho que foi a mais pesada, né? Quimioterapia, você perde o cabelo, então você fica mais sensível, então você precisa ter alguma coisa para alegrar esse dia, né? E eu fiquei lá esperando fazer minha última, eu lá toda arrumada. Gente, eu me arrumei toda. Ficar todo mundo esperando o dia do sininho, viu, gente? Só para vocês entenderem, porque ele tem um significado muito importante. Nossa. Porque ele é aquele dia de vitória, né? Então, assim, quando eu era enfermeira de quimioterapia, era um dia que eu já saía de casa emocionada quando eu sabia que alguém ia tocar o sininho. Que era aquele dia que todo mundo chora, todo mundo se abraça, e é mais especial do que ganhar uma medalha, né? Sim, é bem mais especial, porque a família tá junto com você, ela presenciou tudo que você passou, as dores, os choros. Então, assim, meu filho estava trabalhando, minha filha também, né? E o meu marido saiu do serviço mais cedo. Olha só, gente. E eles me esperando lá fora, pensando que minha filha já ia trabalhar, tal, porque ela sempre me deixava lá e meu marido me pegava, né? Quando eu vejo todo mundo lá fora, né? E eu fiquei, A parte eu sou chorando. maravilhada. Dia do sininho me emociona. Aí, quando eu vi que estava todo mundo lá, né? E eu não consegui falar nada. Mas a felicidade estava tão estampada na minha cara, né? Eu fiquei emocionada, é claro, mas eu bati o sino, gente, sabe, com uma força, porque acabou. Eu não ia passar mais por aquilo. Eu não ia sentir mais os sintomas que eu sentia. Então, aquilo teve um alívio tão grande. Tanto que eu fiz um vídeo depois falando, né? Eu não vou mais passar por aquilo. Acabou. Não vou mais sentir. Chega, né? Porque assim, não é só enjoo que a gente sente, gente. A gente passa por situações complicadas, constipação, entendeu? E diarreia. Vou falar o que acontece mesmo, né? Então, assim, o nosso corpo fica tão vulnerável a tantas coisas e unha cai, sabe? Isso mexe muito com a cabeça da mulher. E quando a gente bate o sino, a gente fala, a gente venci e estamos, sabe? Eu estou voltando, sabe? Quando eu comecei a ver meus pelos nascendo, porque cai tudo, né? Dos braços, das pernas. Nossa, demais! Ele tá lindo, gente. Muda tudo, viu, gente? É os cílios, que eu amo os cílios. Nossa! E para acostumar com isso, a né? gente sempre ficava brincando que assim, você já imaginou como é que vai ser seu cabelo? É. Porque é muito engraçado, gente. Muda tudo. Tudo. É impressionante, né? Tudo. Eu falo que é como se ela tivesse feito um download novo, né? Mudou o aplicativo, ó, vem tudo diferente. E é tão sensacional,
Porque, assim, a primeira vez que eu passei rímel, depois de tudo que passou, né? Eu falei assim, meu Deus, eu tô passando rímel de novo. Assim, tem gente que vai falar, ah, mas é só um rímel. Não, gente, eu andava super maquiada, passava aquele É a sensação. a sensação de estar com tudo voltando, sabe? Sabe, a unha voltando, porque as unhas quebravam, né? A do pé caiu. Então você fala assim, poxa, tá voltando tudo. É uma sensação tão gostosa, gente. Não tem igual. Quando eu terminei a rádio, eu também bati o sino. E eu fui agradecer logo em seguida, porque tinha igreja ali perto, né? Aí eu fui lá agradecer, eu falei assim, meu Deus do céu, acabou tudo, né? Que bênção! E passou assim, gente, que você fala assim, ai, não vai acabar nunca, né? E quando você vê, acabou, sabe? E acaba tudo. Aí você fala, ufa, agora só respirar e prosseguir novamente a vida, né? Como era. Porque o nosso grande dilema agora é voltar a fazer tudo que a gente fazia antes, né? Passear com as amigas, porque a gente se limita, né? Porque ainda, querendo ou não, ainda tem o Covid, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Durante o tratamento, ter todos esses cuidados para que não haja nenhum problema, né? Aí, então, você vai voltando assim, você fala assim, esses dias mesmo eu saí com minhas amigas, eu falei assim, gente, vocês não imaginam, eu não posso beber mais cervejinha, essas coisas, né? Sem álcool. Sem álcool. Aí eu bebi sem álcool nesse dia. Aí eu falei assim, gente, eu vou beber uma, porque faz tempo que eu não bebo, mas sem álcool. E é assim, é um prazer tão grande de estar ali com as minhas amigas, bebendo e comemorando o fim, sabe? Você fala assim, meu Deus, agora eu estou voltando ao que eu era. Mas é claro que a gente volta um pouquinho diferente. A gente volta mais forte, Numa versão melhorada. uma versão assim totalmente modificada, mais atenta, né, aos sinais. Então você fica mais, como é que eu falo? É, mais atenta, né? O que pode vir a acontecer, né? Eu ainda tenho algumas coisas, algumas questões que eu tenho que cuidar ainda, mas a gente fica mais atenta e fala assim, não, a gente tem que fazer isso, vou fazer isso, igual eu tenho que ir atrás de um remédio caríssimo, né? Eu vou entrar na justiça para conseguir, porque assim, o olaparib, ele faz a prevenção do pâncreas. Pelo menos foi isso que eu vi, né? E que a médica falou também para mim. Então eu falei assim, nossa, mas por que o governo não libera essa medicação se é necessário para quem tem a mutação, né? E eu não entendi até hoje, né? Tanto que eu vou falar com o advogado sobre isso, né? Porque tem que ter a liberação dos médicos, gente. Assim, é a sua vida. Então tem que prevenir de alguma forma, né? Então, assim, vou ver, né, essa questão. Ainda tem outras batalhas, né? Tá ótimo agora. Tô vendo, né? Acho que acabou o nosso tempo, né? Queria agradecer aqui a Regiane por estar nesse bate-papo, agradecer a todos vocês que ficaram aqui com a gente também. Então, essa foi um pouquinho das coisas que a gente veio conversar aqui, que é um tema tão relevante aí no Outubro Rosa, né? E lembrar aí todo mundo da importância do toque, que pode salvar vidas aí. E eu acho que a Regiane aqui é um exemplo do quanto o tratamento melhorou, né? Então, quanto é importante a gente rever até aquele estigma de quem é a paciente que está doente, né? Então, hoje, realmente, as coisas estão mais fáceis, né? Vamos lembrar lá da Grécia e vamos ver hoje. Olha só Sim. a evolução, olha, né? Que a gente possa, né, continuar daqui cada vez com. Eu tenho certeza que a tecnologia cada vez vai ajudar mais a gente. Eu já tinha aberto para pergunta, mas antes da gente encerrar, queria saber se alguém quer deixar algum comentário, fazer alguma pergunta para mim ou para a Regiane. Não? Tá todo mundo quietinho. Aqui as meninas interagiram um pouquinho, querem fazer mais algum comentário? Não? Quer encerrar? Sim. Agradecer aí todo mundo que participou, agregando aí nosso dia, começando a semana, com mais uma convidada especial aí. Obrigado, Rê. Obrigado, Fê, Obrigada a você. por terem vindo e participado. E é isso, obrigado, pessoal. As meninas vão estar com a gente hoje ao longo do dia, em especial o convite fica para as meninas. Então, aqui na sala 5C.
E aí podem passar por aqui, dar um abraço na Rê, conhecer a Fê. A gente vai estar o dia inteiro aí em evento, tá? E mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui também, Uhum. né? E a gente Muito vai obrigada. também. Obrigada, Eu que agradeço, gente. Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Bom dia.